Seja muito bem-vindo ao CADcast, o podcast de Cadvel Professional. Eu sou Cláudia Alcântara, fundadora e diretora de marketing da marca. E eu sou Letícia Negri, head de comunicação. Cláudia, como você está linda hoje! Tô maravilhosa! Começamos agora totalmente branco, né? Porque agora que passou o carnaval, começou oficialmente o ano para muita gente. Exatamente. Mas... E você com seu cabelo brilhante, o que você usou no seu cabelo hoje? Cadvel, obviamente, né? Nutri-Glow. Nutri-Glow. Mas vamos lá. Hoje estamos aqui com um convidado ilustre, um cabeleireiro especialista em correção de cor e, óbvio, embaixador de Cadvel Professional, Vincenzo Di Franco. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Um grande prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, para falar desses assuntos que eu adoro e da melhor marca do mundo. Maravilhoso. E nosso gentleman que a gente ama, que a gente é fã, Vincenzo, a gente sabe que você tem inúmeros vídeos no nosso canal do Cadvel Academy, né, que é um canal no YouTube que tem mais de 800 mil inscritos, e você tem vídeos lá falando sobre correção de cor, sobre mecha, sobre gestão de salão, e hoje no Brasil você se tornou uma referência nesse segmento. Então são vários segmentos onde você é um super especialista, e a gente gostaria de saber de você se isso foi sempre um sonho de você, que você já tinha uma meta de onde você queria chegar, ou se veio como uma oportunidade para você. Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre tive esse sonho, né? Porém, até postei recentemente falando que eu não consigo acreditar que estou vivendo esse sonho, né? Que tudo que eu sonhei está se tornando realidade. Porque eu acredito que muitos profissionais hoje em dia, ainda mais depois da era digital, quando a gente começa a ver grandes nomes, né? Cabeleireiros que se tornam celebridades hoje em dia, a gente fica pensando, caramba, será que um dia vai ser eu? Será que um dia vão me olhar da mesma forma que eu olho esses profissionais, né? E hoje, quando eu estou em alguns lugares que as pessoas me cumprimentam, me param, principalmente em eventos da beleza, eu fico pensando, caramba, chegou, né? Estou vivendo isso, né? E tem uma coisa engraçada sobre o sonho, que eu sempre estive feliz e satisfeito com a minha atual situação. Então eu buscava muito isso, mas eu já era muito realizado e já me sentia um profissional de sucesso em todas as etapas da minha vida profissional, da minha carreira profissional. Então eu curti cada momento, sabe? E soube valorizar... Você usava, desculpa se eu tô te cortando, mas você usava o poder da gratidão? Exato. Eu soube usar tudo que eu estava vivendo naquele momento como ao meu favor, né? O que era de bom, o que era de ruim me serviu como lição para mim poder vir caminhando a cada dia. E eu nunca busquei um sucesso, né? Para mim, sempre fui de sucesso. Eu me achava uma pessoa de sucesso. Quando eu tive meu primeiro salãozinho, quando eu trabalhava em outros salões, que eu era um dos mais procurados do salão, eu sempre já me achava um profissional de sucesso. Então, acho que tudo isso foi sendo consequência ao longo dos anos. Que legal, Vi. E agora você está num momento novo da sua trajetória, acabou de dobrar o tamanho do seu salão numa região super nobre, Anália Franco, aqui de São Paulo. E como que está sendo isso para você? Você atribui algum fator a esse crescimento? E existe um passo a passo que as pessoas têm para seguir? Existe. Eu acho que é isso mesmo que a gente estava falando, já dá para puxar para cá também, o fato de ser devagar, né? Uma coisa... Eu não abri esse salão na esperança de conquistar novos clientes, de abraçar um novo público, era para dar conta da demanda que eu já tive. Eu tive 4 expansões. Quando você me mandou as perguntas, você falou, você teve 2 expansões. Não, eu tive 4 expansões. Eu tive meu primeiro salão, que era numa sala comercial do tamanho daqui onde nós estamos, que era uma cadeira e um lavatório, trabalhava eu e minha manicure me ajudava como assistente. Né? Otimização dos profissionais. Exato. E dentro desse prédio, eu tive a primeira expansão, que eu peguei as salas comerciais do lado. Então, eu peguei a sala do lado e depois uma outra sala, só que acabou ficando um espaço muito puxadinho, né? Não estava legal. E aí, eu fui para uma casa, que já foi a minha segunda expansão, para uma casa que era uma casa de uma cliente, eu aluguei a casa dessa cliente. E aí também foi para dar conta da demanda que eu já tinha naquele momento. Então, todos os meus crescimentos, eles foram... de acordo com o que eu tinha naquele momento. Eu nunca contava com algo a mais. Então, acho esse um passo importante para quem quer crescer, para quem quer ter um grande salão, é não dar um passo maior que a perna, esperando com que o seu faturamento aumente, até porque você ainda não tem estrutura, não só financeira, você ainda não tem estrutura para lidar com os desafios de um grande salão. Então, quando você vai aprendendo ali devagarzinho, eu acho que
você chega sólido quando você tem um crescimento hoje igual do tamanho que a gente tem. Hoje nós estamos entre os maiores salões do Brasil. Eu nem acredito quando as pessoas me mandam essas coisas. Eu falo, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, né? E quem Diz, vê você isso... viveu... Opa, Desculpa. perdão. Mas é que eu tô pensando aqui como objetivo aqui do nosso CatCast é falar de autoestima, de autoconfiança. Você tá falando de coisas muito importantes, você falou de gratidão e agora um outro ponto que você colocou foi sobre a presença. Foi sobre vivenciar o dia a dia. Exato. De não ficar sonhando, pô, daqui pra frente, eu vou aqui alcançar outro. Não, você estava vivendo a realidade, aquele momento, você estava curtindo o seu dia a dia. Então, presença também, né? Exato. Foi muito importante. A gente convive muito com grandes profissionais, a gente convive muito com outros cabeleireiros, tanto em salas de cursos, que a gente tem feito salas enormes, né? O ano passado a gente rodou com o Cadvel, aí tivemos salas com 200 alunos, então a gente tem aquele network ali de trocar com pessoas e também participamos de eventos, né? Grandes eventos que a gente sempre conversa. E a gente já ouviu muitas histórias, vários relatos de profissionais que quebraram porque já querem ir direto para um bairro de alto padrão, montar uma grande estrutura, ou vão atrás de algum investidor, ou atrás de algum empréstimo, e aí acaba não se sustentando. Então, eu acho que esse passo a passo, ele é infalível. Se você faz com excelência, se você faz com amor, se você curte o processo e se você cresce de acordo com a sua atual realidade. Então, só para vocês terem uma ideia, toda dívida, entre aspas, que a gente fez para esse salão novo, o faturamento atual meu cobre. Então, se não vier uma cliente a mais, hoje eu consigo. Então, o que vier a mais vai ser a mais. Então, assim é o meu crescimento, entendeu? Sustentável. Exato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para que você consiga realmente ser sustentável. Se autossustentar, né? É óbvio, continuar fazendo com excelência para você manter o seu público, porque você trazer o público, muitas clientes minhas assustaram com essa mudança, né? E eu sempre falava, postava, não sei se vocês acompanharam, falando, eu não quero trocar vocês, eu quero dar mais conforto para vocês, minhas clientes, entenderam? Eu acompanhei muitos posts seus falando sobre isso. Mas quem vê você contando aqui agora, não imagina que você já teve uma situação difícil, né? Que você teve que enfrentar uma perca, né? Que você quase foi pro chão aí com a questão do salão. Você quer contar um pouquinho pra gente? Essa é uma parte muito triste da minha vida. Eu conto muito pouco sobre ela, na verdade. E eu já estive lá, falo que quando o poço acabou, ainda cavoquei mais um pouco. E eu acho que isso também fez com que eu fosse hoje quem eu sou, né? Quebrei mesmo, assim, mas não só por conta do salão em si, de falta de administração. Quando você não está bem com você mesmo, quando você faz escolhas erradas da sua vida, muita coisa anda errado, né? Então você fica com a vida espiritual abalada, você fica com a vida emocional abalada, você fica com a vida profissional abalada e o financeiro vai lá para baixo, né? E aí, lá embaixo, eu consegui ver meus pais, né? Que, cara, sempre são aqueles que vão estender a mão mesmo para você. Muitos amigos meus de época de escola que, cara, você é meu amigo, você é meu irmão, pode contar comigo. Eu vi que realmente eu não podia contar, que não eram meus amigos de verdade, né? E muitas pessoas que às vezes você falava, cara, eu não esperava isso de você, pessoas que me estenderam a mão na época. Então você começa a entender. Hoje em dia eu sigo vários Instagrams desses motivacionais e você vê muitas frases que você fala, cara, isso é verdade, né? Você pode contar os seus amigos realmente numa mão só, você é a média das pessoas que você convive. Pode parecer bobo, mas não é. E isso me fez hoje ser o homem que eu sou, o marido que eu sou, o líder que eu sou, o gestor que eu sou. Eu fiz uma reunião no salão recentemente falando para eles, vocês sabem qual foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, né? E aí alguns dos meus colaboradores falaram, o dia que seu filho nasceu, o dia que você abriu o salão, o dia do seu casamento. Eu falei, não, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o fundo do poço. Uau! Porque foi isso que me fez hoje ser a pessoa que eu sou. Agora, é muito importante você falar sobre isso, porque é a forma que você encarou a vida, né? Muitas pessoas, diante de um problema, elas se aterrorizam, param no lugar e você não, você viu a oportunidade. Você abriu sua mente e entendeu que você podia expandir. Você viu uma oportunidade de você ir adiante, achar soluções para esse problema. O processo é muito difícil, né? Eu quis largar a profissão, eu falei, não quero mais ser cabeleireiro, eu quero largar essa profissão. Fui fazer uma entrevista de emprego na World Tennis para vender tênis. Olha isso.
E aí o rapaz, ele era chefe da minha irmã trabalhava na loja na época, e ele falou assim pra mim, falou, cara, você pode ser qualquer coisa da sua vida, menos vendedor, você não nasceu pra ser vendedor. E eu fiquei muito chateado na época e fui cortando o cabelo ali em casa mesmo, que era assim, pra me sustentar de alguma forma, né? Mas é um período assim, cara, tem uma coisa que vocês duas não sabem, que vou acabar falando aí para não sei quantas pessoas que vão estar assistindo. Eu tentei me matar 2 vezes nesse período, fiquei zoadaço, fiquei num horror. Isso foi na sua época do fundo do poço ou só pra situar a gente? Foi. Que você Foi não tava nesse mal período, em várias áreas exato, da sua vida, foi nesse né? período que eu falei, cara, eu olhava meus pais, vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, são aquilo, né? Um poço de amor, né? Meu Deus do céu, eles pode sair e voltar 10 vezes do salão, eles vão dar tchau, e vão dar oi, vão dar beijo, vão dar abraço, as 10 vezes durante o dia. Minha mãe até hoje, cara, eu tô beirando os 40 anos, minha mãe chega, ô, meu bebê, dentro do salão, assim, me beija, me abraça. Ai, eu te vejo, meus olhos faz coraçãozinho. Minha mãe fala isso pra mim todo dia. E eu acho mal barato. E aí eu olhava o que eu estava fazendo com eles, cara, minha mãe ficou com depressão, meu pai se afundou, assim, de olhar e não tinha um sorriso no rosto deles. E eu falava, cara, isso é culpa minha. Ah, você percebeu. Exato, e eu falava, isso é culpa minha. E aí eu falei, mano, vou acabar com isso aí agora, mas Deus não permitiu. Que bom que você teve essa força que você encontrou do além pra renascer das cinzas mesmo. É um propósito, né? E você sabe que hoje, nem sei se esse era o rumo da entrevista. Maravilhoso, a gente fala aqui de mas você sabe que hoje eu até brinco, né? Que eu falo, cara, Deus tem um propósito na minha vida e eu tô descobrindo isso, porque eu só atraio pessoas para trabalhar comigo que vivem os mesmos problemas que eu já vivi um dia. Assim, aí eu falo, cara, não é possível aqui, esse salão, eu só atraio problemático, eu brinco, né? Só vem problemático. Até falei que nas minhas próximas reuniões de contratação, na próxima entrevista, eu vou perguntar, papai e mamãe vai bem? Como é que tá a família? Porque as pessoas legal. Não vão entender da pergunta. É propósito, como você falou. Porque é propósito. Deus te coloca nesse caminho porque você já tem, de repente, um caminho para ajudar eles a chegarem abraçando problemas deles também, entendeu? Dando forças para resolver de outras maneiras. Enfim. Aproveitando que você está falando sobre pessoas e sobre o seu time que trabalha com você, a gente sabe muito bem que você forma as pessoas no seu salão. Sim. Todos os profissionais que estão lá, eles são formados por você. Talvez por isso que você acabou de contar pra gente. Sim ou não, vai saber do universo. Mas você pode contar um pouquinho pra gente de como que é você ter esse time que você formou e manter eles engajados? Tem dicas valiosas que você pode falar sobre como manter esse time engajado e querendo crescer sempre? Eu acho que um dos maiores problemas, e cabeleireiros que estão assistindo aí vão se identificar, um dos maiores problemas é você ter um time sólido e sem rotatividade, né? Porque eu acredito que as maiores reclamações da galera é, poxa, eu ensino, ele sai e vai para o salão do lado, eu ensino, ele sai e quer abrir o próprio salão. Sim. E lá no salão eu não tenho esse problema. Eu não tenho rotatividade. Todas as pessoas que estão comigo há anos. Gente, que segredo é esse? Que segredo é esse? Esse meu último salão, né, que já veio dessas 4 expansões, eu tenho 11 anos que eu abri o meu primeiro salão. 12 anos agora vai completar. E tem pessoas que estão comigo há 12 anos, e nesses 12 anos, 2 pessoas saíram. Em 12 anos. Que foi o Daniel e a Camila. Pro mercado de beleza, isso e eles abriram único, né? o próprio salão deles, aí eles eram marido e mulher, um cabeleireiro e uma manicure, e aí foram viver o sonho deles, entendeu? Que eu não acho que tem nada de errado com isso. Mas eu tenho todos que estão comigo, que ficam lá até hoje. Uma cliente, inclusive, falou no sábado pra mim, cara, sabe o que é mais legal daqui? Todas as vezes que a gente vem aqui, são as mesmas carinhas, não mudam, são as mesmas pessoas, e você vê como eles crescem também junto com você. E eu acho isso muito legal. E eu acho que um dos segredos é que o que eu faço por eles é mais do que se pratica no mercado, entendeu? Eu não... Se a gente for falar da parte de gestão, eu não cobro o operacional do salão, enfim, essas questões. Mas fora isso, a parte humana que a gente oferece para eles, e a gente sempre enxerga lá, eu e a Cássia, como os líderes do salão, nós temos que ser facilitadores da vida deles lá dentro. Entendeu? Eu não quero só pro salão. É muito comum hoje você falar, né? Você escutar as pessoas falando, não, você tem que fazer mais do que você é pago para fazer, você tem que entregar mais se você quer crescer. Mas nós, como empresa, também faço mais do que a minha obrigação por eles, entendeu? E eu acho que isso faz com que eles fiquem. E eles percebem o amor. Eu não sei como a gente consegue fazer com que eles amem aquele lugar tanto quanto eu.
né? Nessa nossa mudança, não sei se vocês acompanharam na rede social, estavam todos com roupa de guerra, cara, no chão raspando a tinta lá do salão, entendeu? Eles vestem a camisa Vestem que eles a camisa. acreditam E assim, no pra sonho. tirar O sonho coisas- pra tirar o coisas- seu sonho é o sonho deles também. Exato. Mas E pra como tirar... que você faz isso, Vincenzo? Tem alguma forma deles perceberem que a meta sua é a mesma meta deles, aonde eles vão chegar, de alguma forma que eles... Porque o que você tá falando é que eles vivenciam o seu sonho, né? Exato. Eu tenho um Estarem sonho. lá. Eu tenho um sonho profissional, tá? Só que eu sou limitado. Eu tenho 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Por mais que eu trabalhe 24 horas por dia, eu vou ser limitado. Eu vou ter um teto, tá? Então, para que eu possa chegar, escalar aonde eu gostaria de escalar, eu preciso de pessoas. Então, olha que louco, né? A Lê uma vez me viu falar isso num curso. Eu tenho um sonho, e para que eu alcance meu sonho, eu preciso de pessoas que trabalhem para mim, para que eu realize o meu sonho. O erro dos líderes é: qual é seu sonho? O que você quer? Sabe, para essas pessoas que trabalham com você, para você ir em busca do seu sonho, você precisa saber qual é o sonho dela também. O que eu ou minha empresa pode fazer para que você chegue mais próximo do seu sonho, do seu objetivo? O que a gente pode fazer por você? E eu sei o sonho de todos. Nós somos em 70 pessoas. Uau, 70. Eu sei o sonho de todas as pessoas, até Uau. quem não é da minha equipe, das tias da limpeza. Eu pergunto de forma informal num dia. E é até engraçado que as minhas meninas viram e mexem e perguntam. Lá vem você com essas perguntas no meio do dia. Porque às vezes nós estamos ali trabalhando, montando um cabelo, aí eu solto aquela pergunta, falo: o que você está fazendo hoje para você chegar mais próximo do seu sonho? O que você fez hoje? E aí ela: ai meu Deus, lá vem você com essas perguntas difíceis, vamos mudar de assunto. Fala: não, vamos conversar. E eu quero saber, qual é o seu sonho? O que você quer? O que você quer para sua vida profissional? O que você quer? É isso aqui que você quer? Não, você não quer isso? Porque lá no salão, muitas coisas mudam de acordo com o sonho das pessoas. Uma das minhas melhores assistentes, que é uma das pessoas que mais vestiam a camisa, ela não era do cabelo, mas ela faz muito o que ela é, o que a gente manda ela fazer, ela faz muito bem. Só que ela não era do cabelo, ela não ia pro cabelo, ela não gostava disso. Ela é muito boa, ela cuidava da minha agenda de cursos, ela cuidava de tudo. Então hoje ela é gerente do meu salão. Uma das minhas gerentes, que eu sabia. Percebeu a E ela me habilidade falou: dela. o dia que tiver uma vaga para mim na área administrativa, me coloca. Cara, eu coloquei e ela voa. Ela é uma das gerentes do meu salão, é a Simone, eu tenho 2 gerentes. Meu estoquista é assistente hoje, entendeu? A minha recepcionista, a partir da semana que vem, começa na minha equipe como assistente. Então, olha como a gente vai fazendo lá dentro do salão. São sonhos que as pessoas vão tendo que a gente vai direcionando, entendeu? E fora isso, eu vou pegando as qualidades de qualquer pessoa. Eu sou contra uma frase muito comum que se usa, que você tem que sair da sua zona de conforto. Tá. Cara, eu acho isso uma loucura, porque a gente vive buscando a zona de conforto. Agora que eu cheguei na zona de conforto, você quer que eu saia daqui? Não, eu não vou sair daqui. Eu quero me manter aqui. E se manter na zona de conforto é muito difícil, entendeu? Então eu deixo a minha equipe na zona de conforto deles. Por exemplo, eu tenho a Letícia e eu tenho a Cláudia. A Letícia adora fazer cabelos ultra claros, com aquelas mechas bem coladinhas na raiz. A Cláudia detesta. Pra que eu vou passar pra você fazer esse cabelo se você não gosta? Deixa pra ela. Você gosta dos cabelos mais naturais, então eu vou identificando qual é a melhor habilidade de cada uma e vou investindo nisso. Se você fica saindo muito da sua zona de conforto, fazendo alguma coisa que você não tem muita habilidade para fazer, você nunca vai ser 100% nisso. E você vai deixar de ser 100% no que você é habilidoso. Então você vai ser uma pessoa mediana. Você precisa ser muito bom em alguma coisa. Para isso você precisa se manter na sua zona de conforto. Você produz muito melhor na zona de conforto. Vi, eu acho que do que você falou aqui, traduzindo para quem está assistindo a gente de uma forma mais prática, eu diria que o primeiro passo é ser humano, né? Você trabalha com pessoas, então você precisa entender as pessoas que estão ali à sua volta. Sim. Então, perguntar o que elas sonham e ajudá-las a conseguir, de alguma forma, alcançar esse sonho. E o segundo passo que você comentou agora é justamente reconhecer o talento de cada um. Porque, realmente, de nada adianta eu fazer algo que eu não gosto de fazer, ou que eu não me sinto habilidoso para, e eu vou acabar me frustrando. Ao invés de me sentir bem, aí eu vou buscar outra coisa. Então, realmente faz muito sentido o que você falou sobre toda essa parte de reconhecer talento. Existe aquela frase bem clichê, né, que todo mundo fala, que faça o que você ama e você não precisará trabalhar nenhum dia da sua vida. Eu acho que o mundo tinha que ser mais clichê. Eu também acho, porque é justamente uma verdade. E Vi, falando sobre ambiente de salão, a gente sabe que sempre tem fofoca, sempre tem alguns conflitos, isso é muito comum. Em qualquer lugar, na verdade, não só em salão. Já aconteceu alguma coisa no seu salão, algum conflito que você teve que lidar? E como que você fez? Já. Eu falo que lá no salão nós somos uma família
com todos os problemas de uma família, né? Toda família tem problema e lá a gente não deixa de ter problema. Nos meus cursos sobre gestão, eu nunca falo que lá é a mil maravilha, que não. Nós temos muitos problemas também. Inclusive problemas de convívio. Tem pessoas que têm mais intimidade, mais afinidade com um grupo, e aí se formam grupos dentro do salão, mas todo mundo se conversa, porém eu tenho mais afinidade e aí com algumas pessoas. E acontece sim. Eu já tive uma vez uma briga dentro do salão entre 2 profissionais, que hoje são, os caras viajam junto, saem no final de semana junto, faz churrasco junto, uma cadeira do lado do outro é junto. Eles são extremamente amigos hoje, mas uma vez eles brigaram na cozinha feio, e os meus caras têm 1,80 m, eu sou baixinho, né? Os caras têm 1,80 m, você imagina eu para entrar no meio deles, para poder separar, e eles se achando assim, muito dentro da razão deles lá, e aí eu sentei para conversar com eles, e aí eles... Eu marquei a reunião com eles no mesmo dia, a gente estava em atendimento, encerrei, eles não iam mais atender, a equipe deles finalizou o cabelo, eles ficaram lá em cima esperando para que a hora que eu finalizasse a gente subisse. E aí eles ficaram com aquela coisa, cada um pensando o que ia falar, né? Cada um lá matutando o que ia falar. Não, já estava cheio com a listinha lá das coisas que cada um ia me falar. A hora que eu entrei na sala, eu falei para eles. Ele falou, eu posso falar? Não, vocês só vão ouvir. E eu falei tudo que eu tinha para falar, para esclarecer do ambiente de salão, daquilo, tal, de como eles estavam sendo moleques, de como eles estavam sendo crianças, que eu estava me sentindo um diretor de colégio, tendo que resolver aquela situação ali com eles, né? E expus, poxa, o que eu faço por vocês, eu espero que vocês façam por mim, no mínimo respeito. Aí, posso falar? Não deixei falar. E encerrou a conversa, eles ficaram estranhos um tempo, depois já estavam lá se abraçando e se beijando igual criança mesmo. Mas foi perfeito, porque você não quis dar razão para nenhum dos dois. Exato, porque senão ele ia ficar... Cada um tem o seu ponto, e o Exato. importante é aquela lição que você tinha que dar, que tem São as regras, né? Você tem a Seus sua valores, verdade, sim. Você tem a sua verdade, você não vai concordar com você e vice-versa, e vocês precisam entender com o que aconteceu aqui foi muito errado comigo, independente do que vocês tenham. Foi errado o que vocês fizeram comigo. Eu tive uma com a Aline, vocês conheceram, uma das minhas assistentes. Sim, recentemente. Linda. Ela é muito engraçada, ela é super espontânea, ela fala, as clientes amam ela, todo mundo gosta muito dela no salão, e eu sou muito amigo dela. E há pouco tempo atrás ela discutiu comigo assim dentro do salão, com a razão, porque eu pedi para ela fazer um serviço, uma outra menina da minha equipe tinha chegado atrasada, e aí ela já tinha feito várias coisas, porque ela vai para cima mesmo, ela faz, ela chama a responsabilidade, não deixa com que isso afete a cliente, que é o mais importante para a gente, né? A cliente nem percebeu nada que aconteceu, mas ela já tinha feito um monte de coisa, e eu pedi para ela fazer um serviço que eu confiava nela para fazer aquele serviço, e ela falou, poxa, você já viu tanto de coisa que eu fiz hoje? A fulana chegou meio-dia aqui, não fez nada até agora, você podia ter pedido para ela fazer isso aqui. E ela ficou cheia da razão o dia inteiro. Eu não discuti com ela, imagina, na frente da cliente ainda, continuamos no dia seguinte, eu falei para ela, vai fazer, ela foi fazer. Eu acho legal isso que você vai contar, porque muita gente mistura, né? É muito comum quando você passa muito tempo com as pessoas, misturar lado pessoal e profissional. Exato. E acho que muita gente tem dificuldade de como colocar um limite nisso. Exato. Então, a dica do Vincenzo agora é preciosa. Até eu utilizo no meu dia a dia agora. Todo mundo presta atenção. Exato. E aí o dia passou e ela atende muito bem, ela não deixou isso afetar a cliente, mas ela ficou comigo sem trocar uma palavra o dia inteiro. E se achando dona da razão, de que o que eu tinha feito com ela era um absurdo, que eu não tinha reconhecido, enfim. E aí foi chegando no final do dia, ela pegou a mochilinha dela, tchau, gente. Falei, opa, vem cá, vamos conversar, né? Aí eu falei pra ela, nós estávamos num piso, né? Ela estava do lado de cá. Eu falei, tá vendo essa linha aqui, ó? Isso aqui é minha fronteira. E você atravessou uma linha que eu não permito que você atravesse. Eu amo trabalhar com você. Eu adoro que você é uma pessoa engraçada. Só que você confundiu a minha amizade com a minha liderança. Nunca mais fale comigo do jeito que você falou. Eu não permito que você atravesse essa fronteira. E aí ela começou a tremer o queixinho assim, né? Colocou limite. E ela fala que ela usa isso pra vida, com todas as pessoas. Todo mundo tem que ter uma fronteira. Num relacionamento de casal, entendeu? Você tem que ter uma fronteira, porque o ser humano, ele é muito... Vai testando. Cara, e é normal, não é que eu vou testar, uma vez eu falo um palavrão, da outra vez eu faço um xingamento, daqui a pouco eu tô te dando um empurrão, daqui a pouco eu tô te batendo, entendeu? Porque você deixou com que a gente invadisse essa fronteira. Então, acho que se todo mundo tiver uma fronteira, fala, opa,
Aqui é o Daqui meu pra limite. cá, não. Eu acho que os relacionamentos pessoais Seriam melhores. seriam muito melhores, né? Isso que você tá falando tem super a ver com autoconhecimento, que é uma das coisas que a gente fala aqui no nosso podcast, porque quanto mais você se conhece, mais você entende qual é a sua fronteira e os seus limites. Exato. Exatamente. E Vi, aproveitando que a gente está falando sempre sobre time, sobre gestão de salão e sobre um diferencial enorme que você tem, que eu acredito que é uma das pessoas que eu mais escuto falar sobre isso, é sobre o atendimento que vocês têm lá no salão. Então, vocês têm um processo profissional demais. Vocês têm o pré-venda, o venda em si e o pós-venda. Pós-venda. Então, como que é criar esse processo? Como que foi isso? E como que você pode dar uma dica para quem quer começar? Como que implementa esse processo para ter tanto sucesso? Porque isso fideliza demais a cliente. Fideliza demais. Esse processo, ele começa de trás para frente. Ele começou com o pós-venda. Eu não tinha o processo que eu tenho hoje antes de fazer o pós-venda. O pós-venda começou assim. Eu fiz o meu implante. E aí eu tive um pós-venda do meu médico que eu achei incrível. Ele me mandou mensagem no dia seguinte para perguntar como eu tava. Eu fiz no sábado, ele me mandou mensagem no domingo. Eu falei, caramba, que legal. O cara perguntar como eu tava. Me mandou mensagem com uma semana. Ele me mandou mensagem durante um mês, as 4 semanas. Depois ele começou a me mandar a cada 15 dias. E depois ele foi fazendo um acompanhamento muito bacana do meu pós-cirúrgico. E foi explicando cada passo do que estaria acontecendo comigo de acordo com o tempo que tinha passado a minha cirurgia. E eu achei isso o máximo e falei, cara, a gente precisa incluir isso no salão. A pessoa que fez mechas no salão, a pessoa que fez um procedimento químico, a pessoa que fez um alisamento, uma coloração, mandar mensagem no dia seguinte, olá, tá tudo jóia, tá precisando de alguma coisa, ontem você esteve no nosso salão, e a gente acabou, enfim, hoje eu mando com uma semana depois, né? Não mando mais no dia seguinte. A minha ideia era cuidar da cliente no pós, para tentar trazê-la também, olha, vamos fazer um tratamento pós-mechas ou pós-coloração, enfim. Só que aí eu comecei a receber feedbacks no pós-venda e eu quis desistir no começo. Uau! Olha, Vi, eu gostei, mas olha, aconteceu isso quando eu fui agendar meu cabelo, pô, demorou pra caramba, nossa, ninguém respondia e tal. E aí eu falei, poxa, caramba, quando você recebe uma negativa, a nossa primeira reação é achar ruim. Como ser humano. Só que você escuta 1, 2, 3, 4 pessoas falando a mesma coisa, você fala, não, peraí, a gente precisa arrumar esse processo aqui. Então foi com o pós-venda que me ajudou a criar muitos dos processos que a gente tem hoje e tirar muita coisa de burocrática que eu tinha. Você entrava em contato comigo no WhatsApp, digite 1 para não sei o quê, digite 2 para não sei o que lá. Você ficava burocratizando demais a coisa e estava difícil o acesso até o salão. Eu só recebia cliente lá. Então hoje a gente criou o pré, que é o primeiro contato da cliente. Cara, ali no primeiro contato é no WhatsApp, não é na recepção. Na recepção já é o terceiro contato dela lá com o salão. E aí depois a recepção, depois como ela é recebida pela minha equipe, como ela é recebida por mim, como é feito o processo. Uau! São muitas etapas. Exato. Durante o processo, como é feita a finalização e acompanhamento até a recepção para ela pagar. Uma das coisas que eu não faço é pegar minha cliente de surpresa. Ah, quanto é para fazer mecha? 100. Chega lá, vai pagar 300. Eu não pego ninguém de surpresa na hora do pagamento, então acho que isso é um diferencial também. E o pós, depois que ela vai embora. Então a gente faz todo esse processo dentro do salão. E aí precisa de treino. Eu tenho alunos que vão lá no salão hoje que olham 70 pessoas trabalhando, salão lotado. Semana passada nós tínhamos 134 pessoas ao mesmo tempo sendo atendidas. E aí eu tinha um aluno lá, ele falou, cara, que incrível, você olha todo mundo trabalhando, cada um fazendo sua parte, parece a mesma coisa. Eu falei, pois é, a gente treina. A gente treina isso. Não tá aqui porque um foi olhando o outro. Não, a gente treina. Como? Eu parei de achar que o nosso dia de trabalho começa quando a primeira cliente chega e depois que a última cliente vai embora, o meu dia acaba. Não. Tem dias da semana que é assim, ó, galera, todo mundo às 8 horas da manhã aqui, nossa primeira cliente às 10, mas todo mundo às 8, porque nós vamos treinar. A minha mãe senta lá na recepção, alguém vai buscar a minha mãe, quero ver. Legal. Entendeu? Olá, dona Lúcia, tudo jóia? Meu nome é Vincenzo, faço parte da equipe da Cláudia, vou dar o seu primeiro atendimento, vamos lá. Então a gente treina, entendeu? Por isso que funciona. E Vi, hoje no seu pós-venda, quantas pessoas atuam nisso ali na parte administrativa? Meu pai. Seu pai Meu faz. pai faz. Então, uma dica interessante é essa. Para quem tem um salão que não é tão grande, apenas uma pessoa Meu pai consegue faz. Meu pai faz executar isso. sozinho. E o mais interessante que eu acho que você contou disso é que foi um grande aprendizado. Você recebeu muitos feedbacks das clientes que te contaram o que elas precisaram e aí você instituiu E com esses isso a gente- processos para fazer E aí nós temos isso acontecer. 2 grupos.
né? Que é um grupo no WhatsApp que a gente tem. Um grupo, meu pai manda os feedbacks negativos. E aí ele manda lá, olha, tal pessoa fez com tal profissional, nós recebemos esse feedback. Aí eu vou conversar com o profissional, olha, tudo bem, aconteceu alguma coisa? O que aconteceu com esse caso aqui? Tal. E aí nós temos o de feedback positivo. No de feedback positivo, graças a Deus é muito maior, nós criamos uma planilha. E aí eu vou colocando lá os profissionais durante o ano inteiro que tiveram mais feedbacks positivos e a gente premia eles no final do ano. Lindo. Comemoração das vitórias. Exato. E aí teve o Miss Pós-Venda o ano passado. Aí a gente premiou, né, com valor em dinheiro. A gente dá viagens, enfim. Tudo vai fazendo com que todos os profissionais falam, não, eu quero ter feedbacks positivos. Até é engraçado que hoje eles fazem isso na hora que a cliente vai embora. Ó, você vai receber uma mensagem daqui uma semana... Me Porque avalia no fundo, bem lá. tudo que a gente quer como ser humano é se sentir valorizado, Exato. né? Então a gente acabou tendo essa ideia também de valorizar. E também teve os profissionais que tiveram mais reclamação. E aí a gente tem um tete-a-tete ali pra ter um aprendizado, né? Nunca é uma bronca, cara, porque sempre eu tenho também. Tem dias que você não tá bem, tem semana que você não tá bem, tem mês que você não tá bem. Então a gente senta e fala, pô, o que tá acontecendo, cara? Você não é assim, meu? Pô, 5 reclamações essa semana? O que aconteceu? Tá precisando de alguma coisa? Tá com algum problema em casa? O que foi? E aí você sempre identifica alguma coisa, né? Entendeu? E aí faz com que a pessoa... Um tom de apoio. Exato. E Vi, pensando aqui então que gestão, né, é um ponto muito forte para um crescimento de um salão, liderança de time também. Quais são os principais atributos que você vê como muito forte, além disso, não sei se existem outros, para um crescimento de salão? Sim, fora a primeira parte que eu acho que é lidar com pessoas, uma das coisas principais, eu acho que ninguém tem muita estratégia. Eu acho que a maioria, não ninguém, a maioria das pessoas não tem estratégia. Por exemplo, eu vou criar uma ação. Então nós vamos criar uma ação porque, poxa, esse mês está fraco e eu preciso de faturamento para poder cobrir as despesas do salão. A pessoa cria uma ação lá, uma ação X. Só que ela não puxa um gráfico disso depois para saber, poxa, nós fizemos uma ação aí de uma semana, de 15 dias, ou de um mês, ou toda quarta, enfim. E ela não puxou depois para saber quantos % a mais isso te trouxe para o salão. Vieram clientes novos através disso, porque eu consigo ter um balanço do meu salão hoje de clientes que só vêm no salão em ações, que só vêm no salão em promoções, entendeu? Então eu consigo ter esse balanço de quantos % a mais eu tive com uma ação. É muito importante você ter uma estratégia do seu negócio. E a organização de estoque, eu acho que é muito importante. As pessoas não se preocupam com isso, entendeu? De ter essa administração. O salão, ele entra um dinheiro astronômico. Todos os profissionais que estão assistindo aqui vão se identificar. Só que chega no final do mês, você fala, cadê tudo isso, cara? Cara, fiz 10, não tem um aqui na minha conta, o que aconteceu? As pequenas coisas da gestão do teu salão, da gestão do teu estoque, dessa gestão de ações e de promoções que você vai criar, que vão fazer te sobrar a mais. Eu fiz um curso em 2019 que chamava Descomplicando o Seu Salão. E fui eu que criei e tal, junto com a Cássia, as questões desse curso. E eu falei, olha, se vocês seguirem essa parte de organização de estoque aqui, eu garanto para vocês que vai sobrar 10% a mais aí, pelo menos no faturamento líquido do salão de vocês, sem vocês precisarem aumentar o faturamento ou o número de atendimento ao cliente. Cara, na média deu 20%. Uau. Nós vendemos esse curso para 41 pessoas. E deu 20% a mais de sobra no faturamento líquido sem precisar aumentar o trabalho. Então, às vezes, a pessoa fica aumentando promoção, continua gastando mais produto, acaba prostituindo ali, né? Muita promoção. Vocês me seguem no Instagram, vocês veem eu postar promoção? Eu não posto, nunca promoção. Mas eu sempre tenho muitas ações. Terça compensa, quarta da coloração, só que a gente manda... Kit do embaixador, esse eu já vi. Kit do embaixador. Só que a gente manda direto para as clientes. Eu puxo lá no meu cadastro, a gente tem 40 mil clientes desde 2014 que a gente começou a fazer. Então eu puxo lá os clientes que não vieram no último ano, que já fizeram mestras tem mais de um ano. Manda só para elas. A gente seleciona 100 clientes, manda só para elas. Fidelização, né? Exato. E não clientes que fizeram colorações nos últimos 3 meses que não voltaram. Seleciona 100 clientes, manda. Dessas 100 que a gente manda, volta 20. Uau. É impressionante, volta 10. Volta, e aí a gente vai distribuindo para os profissionais. Virou cabeleireiro no meu salão, você não precisa me dar cliente, precisa trazer cliente.
Eu boto a cliente na sua cadeira. Você só precisa atender com excelência. Fidelizar. Vestir a camisa do time. E só um minutinho, eu sei que você ia falar, mas acho importante essa informação. No canal da Cadwell Academy no YouTube, nós temos vários vídeos do Vincenzo falando sobre gestão de salão. Temos esse, inclusive, de estoque que ele já gravou pra gente. Então, se você quiser, pode ir lá dar uma olhadinha pra se aprofundar. Já gravei esse vídeo do estoque, né? Eu falei sobre as isso. seringas. Vão assistir. Não vou falar aqui, vai assistir. Vai lá correndo Vai pra correndo ver, fica pra assistir. curioso, vai lá. Seringa, verdade. até eu tô curiosa. E, Vincenzo, você fala pra gente que você é uma pessoa tímida. Sou. Quem te olha e vê você assim tão bem articulado, com tantas palavras, um vocabulário rico, que sabe se expressar tão bem, nunca imagina que você é uma pessoa tímida. E você dá cursos, né? Você compartilha muito sua informação, como você é uma pessoa expert mesmo em gestão de equipe, de salão, correção de cor, de mechas, entre outros. Então, fala um pouquinho pra gente que dica que você pode dar para essas pessoas que se sentem assim desencorajadas a falar em público, querem fazer curso, querem falar um pouquinho mais com a cliente dele ou com o próprio profissional. O que pode fazer? Porque você, sendo tímido e conseguiu desbravar e superar essa dificuldade. Como foi Eu isso? nunca fiz curso de oratória, nunca fiz coach. Muitas pessoas me perguntam, né, se eu já tinha feito. Foi a necessidade mesmo, né? A gente foi observando o mercado, que você precisa se colocar. Hoje em dia, quem não está na internet não está no mercado, né? Você se limita muito a ser um profissional regional. E aí foi essa necessidade. Mas eu fiz uma coisa que eu inclusive indiquei para um dos meus profissionais esses dias. Ele se enrola muito para explicar as coisas, ele fala muito, usa muito tipo, né? E aí eu falei assim para ele, sentei do lado dele esses dias, e eu falei assim para ele: me explica a diferença entre as progressivas, né? Com formol, sem formol, a base de ácido, me explica. E ele me explicou exatamente como funciona. Só que eu falei: cara, você não transmite credibilidade nenhuma da forma que você fala. Eu, como cliente, não daria credibilidade para você por conta da forma como você se expressa. Aí eu dei uma dica para ele que eu já usei. Falei para ele: coloca o seu celular na frente e grava. Fala: oi, tudo jóia? Hoje eu tô aqui para explicar a diferença entre progressiva com formol e a base de ácido. Bom, funciona assim, assim, assim. E depois se assiste. Porque eu já fiz isso. Que dica Entendeu? maravilhosa. E aí ele falou: rapaz, nem eu consegui entender o que eu falei. Maravilhoso. Prolixo, né? Usa um monte de Exato. palavras difíceis, às vezes, para mostrar credibilidade, mas não chega ao foco ali pro cliente, Exato. né? Não tem clareza. Mas eu acho que também tem um lado positivo sobre isso, porque às vezes você se coloca muito pra baixo, acho que você não fala bem, também tem esse caso. E quando você se assiste, você fala: uau, será que eu consigo falar? É verdade. Teve muitas vezes que eu já gravei com vocês, inclusive, de eu sair de lá meio frustrado, assim, de falar: acho que eu não consegui falar o que eu gostaria de falar. Às vezes a posição da câmera eu não consigo me colocar. A gente já gravou com algumas... Hoje vocês têm o time lá que a gente tem muita intimidade, mas antes era contratado, né? Então você não tinha intimidade com a pessoa não movimentava a câmera e eu saía frustrado. Só que depois eu assistia e falava: cara, até que ficou bom. Olha isso, Né? Até que ficou treino. legal, até que eu falei bacana, exatamente. É o treino. Eu acho que o que você disse, eu acho que é muito importante. Você treinou essa sua pessoa do time a se ouvir falando, né? Pra ali ver no espelho e se autocorrigir. E também um outro de perceber, que foi o caso da Lê, de olha só, eu consigo. E ver a melhoria dele. E a constância, né? Uma das coisas que a gente já até conversou, lembra, Cláudia, quando você Super. começou a aparecer mais nos stories e tal, e eu falava: cara, não desiste, não para, tá muito legal. Você vai entendendo o tipo de conteúdo que agrada, né? Mas não parar de fazer, né? Acho que a constância, e você começa a se acostumar a se assistir, né? Porque no começo é muito estranho quando você se olha, né? E aí você fica: ai meu Deus, só que você se acostuma a se assistir, né? E você vai melhorando. E mesmo, você vai né? melhorando, exatamente. E Vi, para finalizar a nossa última pergunta aqui de hoje, a gente tem bastante cabeleireiro assistindo aqui. Como que eu sei que é hora de eu abrir um espaço? Não tô dizendo um espaço grandioso hoje como você tem, mas você começou com uma salinha pequena, você e uma manicure. Como que você tomou essa decisão? Exato. Primeiro você entender se realmente você quer isso, né? Eu vejo muitos profissionais que trabalham em grandes salões que, cara, não têm a vontade de abrir um espaço porque você tem uma estrutura muito boa para você trabalhar, né?
eu abri o meu próprio espaço pela necessidade da época, nem foi um sonho assim de que eu queria ter o meu salão. Eu até brinco com meus meninos que se hoje eu trabalhasse no meu salão, dificilmente eu sairia, porque, cara, oferece tudo, e você não esquenta a cabeça com praticamente nada, entendeu? Você se entender, cara, não, eu quero ter o meu próprio espaço. E o momento quando você já tem uma carteira de cliente fidelizada, quando você sabe que você sair do salão, você vai levar esse público com você. Não apunhale ninguém pelas costas, sabe? Não monte o salão. Pro proprietário, pro dono do salão, isso é ruim, cara. Eu sei que às vezes tem pessoas que merecem, mas, sabe? De um dia pra noite você fala, tô saindo, tô com o meu salão pronto já, cara. Você fala, poxa, o cara passou todo esse tempo aqui, tava fazendo uma obra, escondendo de mim, que coisa chata. Você se sente apunhalado pelas costas quando esse tipo de coisa acontece. Então não precisa fazer isso. Acho que vale ali você conversar, olha, tô com vontade de abrir o meu próprio negócio e tal. Às vezes, dependendo do tipo de relacionamento, você pode até ter uma ajuda, né? Eu ajudaria, se alguém da minha equipe quiser abrir um próprio negócio. E você entender, existe uma matemática que para quem vai sair de um salão para abrir o próprio espaço, que precisa ter ciência disso. Quando você sai de um salão, você leva, em média, 40% das suas clientes só. Uau. Porque 60% são clientes do salão. Faz com você, adora você, você é incrível, maravilhosa, mas eu gosto do salão. Entendeu? Sabia. Eu fico aqui no salão, porque pô, ela gosta da recepcionista, ela gosta do café, ela gosta do espaço gourmet, né? Do ambiente, e ela não se importa. Se você vai sair, meu, parabéns, vai com Deus, Deus te abençoe, mas ela vai para outro profissional aqui dentro desse salão. Entendeu? Então, eu acho que precisa de muita cautela para você abrir um espaço, você precisa entender todas essas questões e você precisa estudar sobre gestão, sobre liderança de equipe. Acho que esse é o ponto mais importante, né? Porque não é ser um artista, exato, né, Vinícius? Você sempre comenta muito comigo que a sua grande habilidade é de ter um olhar 360 da gestão, exato, do todo. Porque o cara faz uma matemática simples, né? Pô, aluguel X, dá tranquilo. Não é só isso. Se você não tiver essas habilidades desenvolvidas, né? Que é estudar sobre gestão. E é importante até frisar isso, né? Liderança é uma habilidade, a gente pode desenvolver. Tem gente que pensa que, não, esse aqui nasceu líder. Eu não posso ser líder porque eu não consigo. Não é verdade. Liderança é uma habilidade. Todo mundo pode ser. Basta só estudar e se dedicar a isso. Exato. Você precisa entender muito bem do mercado, cara. Não tem jeito. Inclusive, para salão, dizem que é um dos negócios mais difíceis de se administrar. Você precisa até de uma contabilidade que seja específica para a sua área. Uau. Exatamente, para a sua área. Porque as leis são diferentes. As leis de salão parceiro mudam a toda hora. Então, são diferentes. Se você não tem uma contabilidade que é especializada no seu negócio, você também sofre com isso. Gente, o nosso bate-papo com o Vincenzo estava maravilhoso. A gente até passou do tempo. Né? Mas assim, deixa aqui nos nossos comentários quais temas você quer saber mais. Se você quer que o Vincenzo volte mais vezes no nosso podcast, será um prazer, inclusive, Vi. Prazer é meu. Muito obrigada. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o link, porque ajuda... O link não, o vídeo. E comentar e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E muito obrigada. Por hoje a gente encerra aqui com o nosso Gentleman maravilhoso. Esperamos você uma outra vez, Vincenzo. Obrigada aí pela audiência por estar assistindo. Muito obrigado. Espero que vocês implementem a partir de hoje o que foi aprendizado por aqui hoje. Obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima.